sobre algumas recomendações práticas do dia a dia, do trabalho, e também vamos trazer alguns estudos de caso, algumas situações que são interessantes. Mas antes disso, eu sempre gosto dessa parte para a gente poder voltar do lanche, não é? Algumas pessoas sentem um pouquinho de sono e tudo, mas para a gente poder descontrair com aquilo que a doutrina espírita nos apresenta, trazer um filmezinho, que é uma música do cancioneiro espírita, e que mostra, de uma maneira muito rápida e bem simples, aquilo que acontece dentro de uma casa espírita. Aliás, acontece dentro de todas as casas espíritas, né? Por favor. Toque, 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 toque. Pelas batidas as paredes falaram. E na Europa até as mesas giraram pra lá e pra cá, apontando as letras do alfabeto, ora no chão, ora no alto, no teto, formando frases, respondendo às questões. Quem é que estava por trás disso? Alguém se preocupou com isso e começou as suas investigações. E descobriu que aquele jeito esquisito foi a maneira que então os espíritos usaram pra chamar sua atenção. E foi assim que Allan Kardec observou como é que tudo acontece no intercâmbio entre nós e o além. Desenvolveu aquela nova ciência com muito estudo, muitas experiências, que o seu livro dos médiuns mostra bem. Agora pela voz, pela caneta, não é preciso mais usar a prancheta, pois até mesmo pela intuição, nossos amigos espirituais sempre nos trazem as lições de paz, saudade, incentivo e muito mais. Nossos amigos sempre nos trazem as lições de paz, saudade, incentivo e muito mais. Muito mais. Muito bem. Então, invocando a presença de Allan Kardec aqui, nós vamos continuar a segunda parte do nosso trabalho. Vamos lá. Algumas recomendações sempre muito importantes, né? Primeiro, evitar opiniões pessoais. Toda vez que a gente está dando uma opinião pessoal para aquele que a gente está atendendo, a gente está falando sobre o nosso prisma, sobre o nosso ponto de vista. E não necessariamente aquilo que a pessoa necessita ouvir. A nossa opinião pessoal, ela tem validade para nós e para o nosso círculo de amigos. Ela pode ser boa ou pode não ser. Mas no atendimento fraterno não é o momento de se utilizar ela. Como também em outras situações na casa espírita. Não interferir em receituar os médicos. Olha que interessante. O atendimento espiritual não dispensa o tratamento médico. Se a pessoa está realizando um tratamento médico, é imprudente que o atendente fraterno diga, então você suspende todos esses remédios que você está tomando, porque eles estão te fazendo mal. Isso não é de bom tom. Mesmo que o atendente fraterno seja um médico, mesmo que ele seja um psiquiatra, porque seria interessante ter mais elementos,
Seria interessante ter mais subsídios para poder se avaliar sobre a questão de receituários médicos. Então, a orientação é sempre de que a pessoa prossiga no seu tratamento médico e faça o tratamento na casa espírita como auxiliar. Fala com simplicidade, né? Não deve rebuscar demais o falatório. Falar de uma maneira simples, mas também não precisa falar nós vai, nós foi, nós fica. Não é assim, né? Nem gíria. E aí, como é que tá, meu? Tá tudo bem? Essa coisa. Eu nem sei falar gíria mais, mas é mais ou menos isso, né? A não ser que seja uma pessoa jovem. O jovem também pode trabalhar no atendimento fraterno, por que não? E aí ele pode conversar de acordo com aquele que está na faixa de idade dele, vai entender melhor, não tem problema nenhum, né? Não fazer revelações. Atendente fraterno que tenha mediunidade, de clarividência, de clareaudiência, e dizer para a pessoa, olha, tem um espírito aí do seu lado. Sempre vai ter. Sempre tem. Você falou espírito, tem um espírito do seu lado, a pessoa vai sempre pensar que é um obsessor, pode ser até um benfeitor. Então já não se faz essa revelação. Nossa, você está com a aura negra. Nossa, a pessoa sai dali e se suicida. Não é? Então essas revelações não são de bom tom. Olha, estou me falando aqui que a coisa está complicada. Né? Toma cuidado, tá? Já imaginou essa situação? Mesmo que o atendente fraterno tenha esse tipo de mediunidade, ele deve segurar. Deve segurar. Porque o atendido frequentemente não está preparado para ouvir esse tipo de coisa. Não é? Encaminha depois para a mediúnica, ele vai ser tratado lá de outra forma, tudo, mas essas revelações mais atrapalham do que ajudam. Atender o indivíduo, de preferência sozinho. Atender o indivíduo sozinho não significa atender ele sob porta fechada, só o atendente e o atendido. Né? Principalmente se for mulher, homem, mulher, porque pode gerar aí, pessoas em situação de desequilíbrio podem às vezes confundir as coisas. Né? O ideal é que a casa espírita tenha um local onde as pessoas possam prestar esse atendimento de uma maneira privativa, mas não isolada. Por exemplo, um local onde tivesse alguns escaninhos, ou tivesse algumas mesas onde a pessoa pudesse conversar com alguém, sem que os outros do lado estivessem ouvindo, porque isso também inibe, né? A pessoa vai conversar com um atendente e tem outras pessoas do lado ouvindo, ela não vai conseguir se expressar, não vai conseguir se expor. Então precisa ter essa privacidade sem comprometer o atendimento, para não comprometer o atendimento, mas essa privacidade não deve ser de tal forma que fique somente o atendido e o atendente, para poder não comprometer o trabalho, principalmente, não é? Uma outra situação que foi levantada é a seguinte, eu vou até aproveitar esse ponto aqui e falar. Estava aqui, eu não falei sobre isso aqui. Por exemplo, se chega uma pessoa do sexo feminino e ela quer, por uma série de fatores, ser orientada, ser esclarecida, ser atendida por uma mulher. Isso na recepção deve ser identificado, e aí ela pode ser direcionada para uma mulher, ou pode ser direcionado, ou o homem pode ser direcionado para um homem, se quiser. Não é obrigatoriedade que seja feito assim, porque quem está ali disponível deve atender, seja homem ou seja mulher, porque a pessoa que está no atendimento fraterno, ela não deve ter nenhum tipo de preconceito. Mas se o atendido expressar esta vontade, a casa, tanto quanto possível, deve propiciar para que seja satisfeita, não é? Ser direcionada à pessoa que ela sente mais vontade de poder falar. Né? Por exemplo, uma mulher quer falar sobre uma questão que envolve aspectos ali femininos que uma mulher fosse capaz de entender melhor do que um homem seja capaz. Então, mas aí o atendido, o paciente é que se expressou. De maneira geral, todos nós, homens e mulheres, deveremos estar preparados para atender todos.
né? Atender todos sem nenhum tipo de reserva, sem nenhum tipo de preconceito. Eu não falei disso aqui, doutrinar espíritos durante o atendimento. A gente às vezes percebe que algumas pessoas chegam lá envolvidas por espíritos, né? Que estão lhes obsidiando, e aí o atendente começa a fazer doutrinação, começa a fazer esclarecimento. Não. Né? Deve procurar falar com o encarnado. É um atendimento ali para o encarnado. O desencarnado ele está sendo amparado, ele vai ser assistido de uma outra maneira. Não prometer curas ou estabelecer certezas absolutas. Né? Nem Jesus prometia que ia curar ninguém. Ele falava, vai que a tua fé te salvou, vai que a tua fé, né, te curou. Então, é imprudente também falar, olha, faça isso que você vai se livrar de todos os problemas, que você vai ser curado, que você vai, enfim, viver com tranquilidade. Recusar gratificações, atenções ou distinções especiais. Olha, eu fui atendido aqui, também queria deixar um chequezinho aqui para ajudar a casa. Não é o momento. Se a pessoa quiser contribuir com a casa, direcione-a para a tesouraria, para um local onde ela possa realizar essa contribuição sem nenhum problema. No atendimento fraterno não se vende, ó, essa rifinha aqui, ó, aproveitando aí, tem uma rifinha da casa aqui, que a gente está precisando pintar o prédio, né? Já aproveita assim, não é o momento de vender nada, de oferecer nada, nem de se divulgar. As tarefas da Casa Espírita, os bazares, almoços e tudo aquilo que a Casa Espírita realiza, devem ser anunciados na recepção, quando a pessoa chega, deve ter os avisos, né? A pessoa da recepção pode chegar a explicar. No atendimento fraterno, não. A pessoa é a mais importante, então esquece-se tudo para se dar atenção somente à pessoa que chega ali. Essa é a nossa orientação, tá? Manter a privacidade, mas não a vedação da sala. Já falamos nisso aqui, que é exatamente aquilo. Privacidade, mas não a sala fechada. Nunca dizer ao atendido, você está obsidiado. Pronto, acabou com o cara. Tem um obsessor aí com você. Seu problema é obsessão. Quem de nós nunca foi? É que a gente não sabe. Mas os espíritos nos influenciam o tempo todo. Nós somos muito mais perto, pelo nosso pensamento, daqueles ainda desorientados, desequilibrados, do que os espíritos superiores. Então é normal que frequentemente, né, a pessoa passe por essa situação, mas não precisa dizer, ó, você está obsidiado. E não utilizar de informações do atendimento para orientar a sessão mediúnica, nem da mediúnica para orientar o atendimento. Então, passar coisa do atendimento fraterno, você pode passar até o nome e tudo, mas não vai passar aquilo que foi conversado no atendimento fraterno para a mediúnica. Aliás, não deve passar para ninguém. Isso deve acabar ali, no momento do esclarecimento. O atendente fraterno ele deve esquecer de tudo que falou, porque senão ele acaba levando também aquilo ali, não vai ser legal. Então, a pessoa saiu dali e esquece. Outro dia aconteceu comigo mesmo uma situação, uma pessoa na nossa casa espírita, né, depois de muito tempo, você lembra aquele dia que nós conversamos? Eu falei, não lembro de nada. Você não lembra? Não lembro. Esqueci. Eu não sei se a pessoa ficou decepcionada ou se ela achou legal, mas, de fato, eu esqueço. E procuro realmente não me lembrar. Por quê? Porque senão, a gente acaba levando um problema do outro para pessoas que não têm nada a ver e trazendo para nós problemas que não nos dizem respeito. Tanto quanto possível, né? Procurar deixar esquecido principalmente as confidências que as pessoas nos digam. Bom, nesse ponto, eu acho que nós já estamos preparados para a prova. Eu esqueci de falar isso para o Valentim, que ia ter uma avaliação aqui, e que eu vou levar para a estadual, para ver como é que a população de Matão está nos conhecimentos aí do atendimento fraterno, já que tiveram, né, o seminário, já estão preparados para poder responder. Então, nós vamos fazer aqui 50 questões, que vocês... dissertativas. Não, também não cheguei a tanto, eu estava com um pouquinho de pressa, nós fizemos aqui um teste, mas são apenas 50 questões que vocês vão responder com tranquilidade, e a nota mínima de corte é 9. Menos que 9 nós consideramos reprovado. A nossa rigorosidade é muito grande. Então, em havendo reprova,
haverá necessidade de uma sessão intensiva desse curso com chamado oral. Vamos lá. Em relação ao entrevistador na casa espírita, é correto afirmar que não deve dialogar para prestar atendimento fraterno e consolo. É falso ou verdadeiro? Verdadeiro? Muito bem. Deve ter conhecimento doutrinário e estar preparado para orientar. Falso ou verdadeiro? Opa, peraí. Tudo bem. Isso é para vocês se aproximarem do 9. Foi uma tática que nós utilizamos aqui, que não acontecerá no próximo slide. Não tem problema se ele fuma, bebe, tem algum vício. O importante é ter amor no coração e boa vontade. Ah, mas o cara fuma, mas qual o problema? Ele é gente boa. Tem um coraçãozão assim, grandão. Bebe um pouquinho, é verdade, mas é só fim de semana. No dia do atendimento ele não chega lá com cheiro de cerveja. Falso ou verdadeiro? Vocês já sabiam, né? Deve saber ouvir e deixar o entrevistado falar à vontade, deixando que a entrevista seja conduzida por ele. Então ele deve saber conduzir a entrevista, né? Porque tem gente também que fala e aí polariza. A pessoa começa a contar, olha, eu queria... você tem um minutinho? Eu tenho medo dessa pergunta. Eu queria fazer um minutinho, aí a pessoa pega e fala 2 horas. Então, o atendente precisa saber, né, como controlar essa entrevista. Aí me pergunta, qual que é o tempo ideal para a entrevista? Não existe tempo ideal para a entrevista. Mas eu diria que uma média aceitável seria alguma coisa em torno de 15 minutos, 20 minutos. Alguns casos mais graves, vamos lá, até meia hora. Mais do que isso, eu acho que já está passando um pouco, já tem que cobrar consulta, que é uma sessão de psicólogo, né? Brincadeira à parte. Claro que existem casos que às vezes até passa um pouquinho, mas se a gente deixar algumas pessoas, elas falarão 1 hora e a gente não vai ter condição de falar nada. E você vai sair de lá com o problema dela porque você não conseguiu falar nada, né? Então, isso é falso. Agora chegou o teste grave aqui, ó. Deve aprender a ouvir, saber perguntar e aprender a distinguir fatos. Sabe o que é fato? O que é opinião? E o que é julgamento? Para melhor orientar. Falso ou verdadeiro? Falso? Verdadeiro. Ao observar que o entrevistado é médium ostensivo, deve encaminhá-lo imediatamente para o curso de desenvolvimento mediúnico. Vai para a mesa. Por quê? O cara é médium, pô. Tá difícil o médium bom. Põe ele na mesa lá para trabalhar. Vamos deixar ele se comunicar com os espíritos, que ele se comunicar. Não é? A gente tem um pouquinho de mediunidade, sabe a dificuldade que eles têm para se comunicar. Eles até reclamam, as pessoas não querem nos ouvir. O que faz com ele? Falso ou verdadeiro? Falso. Preocupar-se com... ainda ficou assistido aqui, tá? Isso é modelo antigo, é atendido. E fazer perguntas de fórum íntimo para compreender mais a situação e acompanhar semanalmente o caso. Falso, né? Mas a gente não tem que saber o que está acontecendo com a pessoa. Não pergunta, e aquele problema com o seu marido ainda está bem? Não, né? Falso. Precisa de habilidade e sabedoria para controlar o tempo e conduzir a entrevista construtivamente. Verdadeiro. Até agora, tudo bem, vocês estão dentro da média. Vamos lá, para não nos decepcionar. Último slide. Aqui vai definir um erro e tudo está perdido. Se não houver muitos atendimentos, os que não estão atendendo devem estar em prece para dar a sustentação espiritual ao colega em trabalho? Falso ou verdadeiro? Verdadeiro. Para ajudar o paciente, deve saber como prescrever, ministrar ou aplicar métodos de cura, substância, planta, pedra, pirâmide, mantra, simpatia. O cara tem... Não é uma forma de ajudar?
Deve evitar falar sobre doutrina espírita, pois cada um tem sua religião e é preciso respeitar. Falso ou verdadeiro? Ah, mas a pessoa tem. Eu falei que o público é espírita, não espírita. Falso ou verdadeiro? Falso? Falso. Eu ouvi um verdadeiro. Desconsiderarei pela média. Como a avaliação é no grupo, então, como a média foi a resposta certa, vamos considerar a média. Hein? Eu estou tão bonzinho hoje. Deve ampliar a sua percepção e ter algum conhecimento de comunicação para saber como distinguir fatos. Ah, isso aqui a gente já falou. Eu preciso mudar isso aí porque eu repeti. Muito bem. Então, vocês estão aprovados, tiraram 10 na nossa avaliação. Não terão o nome colocado na urna vibratória lá da estadual. Uma pergunta, pode fazer. Vamos voltar na questão aqui. Deve evitar falar sobre a doutrina espírita, pois cada um tem sua religião e é preciso respeitar. Essa. A pergunta que ela fez foi a seguinte: uma vez que vão várias pessoas na casa espírita, não é isso? E cada um tem a sua religião e a pessoa não conhece a doutrina espírita, como é que a gente vai falar uma coisa que a pessoa não conhece? É isso? Peraí, eu vou chegar mais perto, ela faz a pergunta que está sendo gravada lá, senão ninguém ouve. A pergunta pode ter aproveitamento para outras pessoas também, tá? Então eu vou pegar o microfone. Eu nem sei se eu vou saber fazer a pergunta direito. A questão é assim. O entrevistador, que é o trabalhador da casa espírita, ele precisa conhecer os princípios básicos, ele necessita de ter todas essas condutas, né? Só que o atendido, ele vem de diversas fontes, ele precisa ser ajudado, acolhido, amparado. Pelo que eu entendi ali na pergunta, a gente deve falar sobre a doutrina espírita? A minha questão é essa. Então eu vou responder. Peraí, tem uma outra pergunta aqui, eu já respondo logo todas. Então tem uma questão de entendimento aqui. No momento do atendimento fraterno, não é o momento de se ensinar a doutrina espírita. Ninguém vai dar aula e não deve ter essa pretensão de dar aula sobre o espiritismo. Todavia, a casa é espírita, o atendimento fraterno é espírita e, portanto, nós falaremos sim do espiritismo quando tocamos na questão da reencarnação, da imortalidade da alma, não é? Da lei de ação e reação, causa e efeito, da presença de Deus. Todos esses são princípios da doutrina espírita. A gente está falando da doutrina espírita sem, com isso, querer dar aula para quem quer que seja, principalmente porque a pessoa ali não está preparada para receber determinados tipos de lições. Mas esses princípios que são comuns, que pertencem à doutrina espírita, e isso nós podemos falar, né? Nós, como espíritas, temos a concepção de que a vida não acaba com a morte do corpo físico, de que a gente sobrevive, e por estarmos fora do corpo e vivos, temos relação com o mundo, sim. Então é nesse sentido que a gente está falando sobre a doutrina espírita. Entendeu? É nesse ponto. Isso responde também àquela questão que você falou, né? A doutrinação seria com o espírito desencarnado.
Não. Porque você não vai colocar os 6 princípios de uma vez só, você vai utilizar de acordo com a necessidade. Né? De acordo com a necessidade. E a gente vai ver aqui nos estudos de caso, que a gente vai passar agora. Aqui que a gente vai ver onde é que aplicamos esses princípios. Mais uma pergunta aqui. Podem perguntar assim, viu, gente? Isso aqui é um seminário. Seminário é pergunta e resposta. Mauro, se é um dos que procura atendimento, está-se muito preocupado que ele vai morrer, informar para ele que ele vai morrer. Ele falou assim, como é que acontece depois da morte? Então, essa pergunta é uma boa pergunta, né? A pessoa foi informada por um médico, não sei de que forma, mas tudo bem, ela está sabendo ali que vai, no linguajar dela, morrer. Chega lá no atendimento fraterno, eu estou desesperado porque eu vou morrer. É o momento de reforçar o ânimo da pessoa, dizendo que a alma sobrevive à morte do corpo físico, de que todas as experiências que ela viveu não estão perdidas, e mais ainda, aquelas pessoas com quem ela teve relacionamento e que já se encontram desencarnadas, e nós espíritas usamos esse termo desencarnado, por quê? Porque é o espírito fora da carne, poderão manter relação com ela quando ela estiver fora do corpo físico, e que o estado de vida dela fora do corpo vai ser sempre condizente ao modo de vida que ela viveu. Nesse ponto a gente pode falar para ela, mas eu fui uma pessoa muito perversa, eu fui uma pessoa muito ruim, eu fui uma pessoa muito egoísta, então quer dizer que eu vou sofrer? Vamos nos lembrar do primeiro princípio da doutrina espírita, Deus. Deus é bom? É bom ou não? Deus é justo? Então todo mundo vai receber o aprendizado que necessita dentro da bondade e da justiça de Deus. Não nos preocupemos com essa questão de vai estar sofrendo ou deixa de estar sofrendo. Porque o sofrimento, na verdade, ele é uma condição transitória. O sofrimento não existe. O que existe é aprendizado. São lições importantes para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Né? E como Deus é justo, nós sempre receberemos da justiça divina aquilo que necessitamos. Esteja em que situação estiver. Porque o que para nós é um sofrimento, para o outro pode não ser. É muito relativa essa questão de sofrimento. O que é dor para um pode não ser para o outro. Eu digo para vocês que já atendi situações de pessoas que tiveram tragédias muito grandes em família e que mantinham a esperança, a fé, o ânimo, a boa vontade, a força. E já atendi pessoas que queriam se suicidar porque a filha não foi aprovada na cadeira de medicina da USP. E ela investiu tanto na vida por causa daquilo. Para alguns pode não ser nada, mas para ela era muito. A gente também tem que respeitar isso. Né? Eu não estou aqui querendo minimizar o problema de quem quer que seja, porque para a pessoa que está se expondo ali no atendimento fraterno com esse problema, o problema dela é o maior do mundo. Para você pode não ser nada, mas para ela pode ser o maior do mundo. Então a gente precisa também respeitar isso. Eu só quis colocar essa questão para dizer que a dor e o sofrimento ela é relativa. É relativa à maturidade que cada pessoa tem, à experiência de vida e assim por diante. Né? Vamos lá. O entrevistado tem como sua principal característica o fato de estar necessitado de algum tipo de ajuda. É importante que o entrevistador esteja preparado para atender às variações de problemas. É exatamente o que nós acabamos de falar, que serão apresentados na entrevista. A cada um deverá ser dada uma orientação diferenciada, porque as pessoas são diferentes. Cada ser é um universo em si mesmo, de acordo com as necessidades do caso. O entrevistador que não possuir perspicácia poderá acabar sendo conduzido pelo entrevistado. E aí, né, em outras situações, poderá ser induzido a este ou aquele procedimento e dar a essa ou aquela opinião. Então, é um entrevistado que acaba conduzindo a entrevista. Convém estarmos alertas para as diferentes personalidades com seus diversos problemas. Dentre o grande número de tipos de pacientes, estaremos alguns a título de exemplo. São só alguns. Tem outros tipos, mas esses são alguns muito característicos e vocês vão identificar alguém nessa situação. Por exemplo, esse é um caso muito típico. O desânimo, o desanimado, né? Sua vida não tem sentido. Nada que eu faço tem valor. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui.
nada que eu faço dá certo. Ele normalmente tem problemas no trabalho, ele tem isolamento social, tem isolamento familiar, não consegue viver num círculo de amizades, né? E por isso, ou por causa disso, ele tem depressão, pensamentos de morte. Necessariamente não são pensamentos suicidas, mas são pensamentos assim, olha, se eu morresse era bem melhor, né? A minha vida aqui é uma perda de tempo. Ou pode até ter o pensamento suicida. E aí, qual que seria uma dica para poder lidar com esse tipo de situação? Primeiro, estimular a esperança e a mudança de hábitos, né? Há sempre uma possibilidade, há sempre um porquê. A vida não ocorre por acaso, ela é um presente divino, a gente deve procurar valorizar cada momento em que nos encontramos aqui. Né? Se você quer ter relacionamento bom com as pessoas, comece a verificar o que tem ocasionado esse distanciamento. Veja se não é necessário modificar alguma coisa em você, a fim de que também possa conviver em harmonia com os outros, né? Em algumas situações, envolver a família na orientação, demonstrando os riscos e cuidados, né? Porque em alguns momentos é a própria família que leva a pessoa lá, e aí a gente conversa com a pessoa que está vivendo esse problema, conversa com os familiares e busca a ajuda na família para poder reestimular o ânimo dele. Em alguns casos, não muito raros, né, orientar na busca pelo tratamento com um profissional especializado. Em alguns casos ele vai precisar de um psiquiatra, vai precisar de um psicólogo, algumas vezes vai precisar também de um advogado. Tem vários tipos de situação em que a pessoa precisa de um profissional especializado e que não compete ao atendimento fraterno resolver aquela questão. Mas um profissional vai dar seguimento à necessidade dele. O descrente. Esse aqui é o descrente, né? Bom, primeiro ele diz que foi levado por um amigo e não acredita em nada. Ah, eu vim aqui porque me trouxeram. Falaram que aqui é casa espírita, mas eu não acredito em espírito. Eu não acredito também em reencarnação. Aí ele já chega lá desafiando o atendente, né? Mas se ele foi, vamos pensar bem. Ele, embora diga que foi porque alguém levou ele, porque conduziu, ele tem, mesmo que inconscientemente, um desejo de ser ajudado. Porque senão ele não iria. É tão difícil, às vezes, para a pessoa chegar lá. Quer ser convencido de algo e espera que seus problemas sejam resolvidos pelo outro. Então, às vezes, ele quer que, pelo passe, enfim, pela orientação que ele receba ali, resolver o seu problema, né? Algumas dicas. Deixar claro que ele só vai ser ajudado se ele quiser e se esforçar. Então não é questão de, às vezes, ficar passando a mão na cabeça de pessoas que têm esse tipo de comportamento. Não precisamos ser duros, vamos dizer como Jesus, mas precisamos ter a firmeza de dizer para ele que o auxílio que ele espera começa nele mesmo. Se ele não se mantiver otimista, se ele não for grato pelas coisas que acontecem na vida, né, e a gratidão é muito importante na vida de todos nós. Eu até vou chamar ele, que eu vou passar um videozinho aqui sobre gratidão, para a gente entender, sob o ponto de vista da neurociência, o quanto é importante essa questão da gratidão. É até um pouco infantil o vídeo, mas ele tem uma lição muito legal, né? E mostrar as desvantagens da descrença e os benefícios da fé. Não buscá-lo, não forçá-lo a ser espírita, nem debater com ele. Então, também, se eu falei que a gente não deve deixar de falar do espiritismo, podemos falar do espiritismo, por outro lado, nós não podemos, ali no atendimento, ser proselitistas e querer transformar todas as pessoas em espírita. Esse é um outro ponto. Não é um local de converter quem quer que seja. É um local de atender. Aí sim, atender aqueles que chegam. Não é um local de conversão. Olha, vem para a minha religião que todos os seus males vão acabar. Você vai encontrar salvação aqui. Jesus está aqui. Se você aceitar Jesus na regra da doutrina espírita, pronto, você está salvo. Não é isso. A gente aprendeu que não é assim, não é? Então deixa eu passar o videozinho sobre gratidão.
Procure acompanhar, que é bem rapidinho, esse vídeo. Constantemente verificamos pessoas pensando em como será o seu futuro, criando expectativas e sonhos naquilo que pretende. Abre ele. Esse aqui é meu médium de efeitos especiais. Constantemente verificamos pessoas pensando em como será o seu futuro, criando expectativas e sonhos naquilo que pretendem conquistar. Muitos pensam nos seus ganhos materiais, nos bens que querem acumular, nas suas conquistas de felicidade e harmonia na vida. Pensar em nossas metas e objetivos requer estratégia e deve ser feito de modo certo, pois precisamos fazer isso sempre de forma neurologicamente correta. Se formos solicitados a fazer uma lista dos nossos sonhos, uma lista onde tudo é possível, colocaremos muitas coisas que sonhamos e desejamos, acreditando que seríamos mais felizes e realizados se conseguirmos alcançar essas metas. Mas você sabia que existe também uma necessidade de fazermos uma outra lista tão poderosa quanto a dos nossos sonhos? Essa lista não é sobre o que queremos conquistar, mas sim uma lista sobre o que já na verdade conquistamos e realizamos. Estamos falando de uma lista de gratidão. E acredite, isso, neste contexto, não tem relação com religiosidade ou fé, e sim com um mecanismo cerebral de muita importância para que a sua lista dos seus sonhos seja mais facilmente concretizada. A neurociência explica a ação da gratidão no nosso corpo. Quando geramos sentimentos de gratidão em nossos pensamentos, passamos a ativar o sistema de recompensa do cérebro, localizado em uma área chamada núcleo accumbens. Este sistema é responsável pela sensação de bem-estar e prazer do nosso corpo. O sistema de recompensa do cérebro é a base neurológica da satisfação e da autoestima, e a gratidão exercitada estimula a ação dessa área. Quando o cérebro identifica que algo de bom aconteceu, que algo deu certo, que fomos bem-sucedidos ou que existem coisas na vida que merecem reconhecimento e somos gratos por isso, há uma liberação de uma substância chamada de dopamina, que é um importante neurotransmissor, ou seja, uma substância que transmite mensagens entre os neurônios, cujo mecanismo de ação inclui ativar os receptores dopaminérgicos que identificam a presença dessa dopamina deste núcleo accumbens. A dopamina ativa então essa região e aumenta sua sensação de prazer. Por isso, pessoas que manifestam gratidão exibem níveis elevados e sempre mais altos de emoções positivas, satisfação com a vida, vitalidade e otimismo. Mas, para a gratidão existir, ela precisa ser primeiro construída pelo nosso pensamento, ou seja, você precisa pensar nela, pensar em coisas que você já conquistou, coisas que você já recebeu, sejam coisas mais simples ou grandes conquistas, coisas materiais ou relacionamentos importantes. Gerar sentimento de gratidão é escolha, isso mesmo, você escolhe pensar e construir este reconhecimento interno, independente das circunstâncias que hoje você está vivendo, como saúde, beleza física ou bens materiais. Por uma outra via neural, a gratidão também estimula as vias cerebrais de liberação de um hormônio chamado ocitocina, que estimula o afeto, traz tranquilidade, reduz a ansiedade, o medo e a fobia. A ocitocina é produzida em uma região do cérebro chamada de hipotálamo, que liga o sistema nervoso ao sistema endócrino através de uma glândula chamada de glândula pituitária, que libera a ocitocina para a corrente sanguínea. Com isso, exercitar o sentimento de gratidão também dissolve o medo, a angústia e sentimentos de raiva, ficando bem mais fácil controlar esses estados mentais tóxicos e desnecessários. Entenda que nosso cérebro não é capaz de sentir gratidão e felicidade ao mesmo tempo. Então, ocupe seu espaço cerebral com sentimentos diários de gratidão, permitindo a superação dos obstáculos que se colocam em seu caminho, facilitando que suas metas e conquistas possam ser mais facilmente alcançadas. Para fazer seu dia começar de maneira positiva, pela manhã, ao sair de casa, experimente ir pensando nos diversos e
e muitos motivos de você ter gratidão. E termine seu dia refletindo. Quais foram suas realizações de hoje que lhe deram prazer? Quais pessoas que cruzaram seu caminho hoje e lhe ensinaram algo? Pense em gratidão, exercite a gratidão. Faça essa experiência neural tão poderosa e se surpreenda. Mude sua vida e transforme-a em uma vida abundante e feliz. Neurociência Coach, a neurociência e a inteligência emocional no coach. Então, a neurociência só vem mostrar para a gente, né, que aquilo que a doutrina espírita já ensina, que o nosso pensamento ele tem forças fantásticas. E o desenvolvimento da gratidão faz com que a gente comece a ver a vida de uma maneira muito mais positiva, muito mais colorida. O espírita. Então, muitos tiveram contato com o espiritualismo e o confundem com a doutrina espírita. Dizem ler muitas obras espíritas e desejam espaço para trabalhar no centro espírita, né? Aí a pessoa chega lá e diz que leu, eu li toda a obra da Zíbia Casparetto, então agora já sou espírita. Então a gente atende a pessoa. Acreditam que se trabalharem no centro espírita, terão espíritos apostos para resolverem todos os seus problemas, né? Falar, meu problema é que eu estou precisando trabalhar, eu sou espírita, eu preciso trabalhar. Como é que lidar com esse tipo de situação? Bom, conscientizá-lo sobre o que é de fato a doutrina espírita. Doutrina filosófica, de base científica, de consequências morais e religiosas. Aí a gente pode falar um pouquinho mais sobre a doutrina espírita, assim. Tem um folhetinho da Federação Espírita Brasileira que chama Conheça o Espiritismo, que a federação não está mais distribuindo, mas ainda tem no site da FEB. Se vocês puderem, imprimam aquele folhetinho e utilizem quando houver necessidade no centro espírita, porque esse folheto ele explica rapidamente, de uma maneira muito didática, o que é a doutrina espírita, né? Convidá-lo para participar do grupo do estudo. Muito bem, então, quer dizer, você quer trabalhar na casa? Então, existe aqui um grupo de estudo de O Livro dos Espíritos, vamos começar por aqui. Vamos começar pelo estudo, né? Não é cerrar a porta à pessoa, não, vamos começar a entender o que é a doutrina espírita. E a partir do estudo a gente tem esta possibilidade, não é? Informar que o trabalho virá posteriormente após o equilíbrio conquistado. Então, claro que você não vai falar para ele que está desequilibrado. Isso é para vocês, tá? Falar, quando você estiver equilibrado, você vai trabalhar. Você acabou com a pessoa. E a pessoa vai sair até magoada, né? Mas quando chegar o momento, quando o trabalhador está pronto, o trabalho apareceu para vocês? Então, vai aparecer para ele também, não é? No centro espírita é assim, a pessoa chega lá, começa a participar das reuniões, é frequentador, fica aqui, fica ali, daqui a pouco chamam ele, opa! Quando você vê, você já está lá. Aí, depois de algum tempo, já está na USE também. E assim por diante. O médium. Aí o médium também, tem gente que tem mediunidade, né? Mediunidade já, de certa forma, avançada, chega no centro espírita, e ele é médium, ele quer trabalhar. Ele tem certeza que precisa desenvolver a sua mediunidade. Então, quer dizer, eu sou médium, preciso desenvolver a mediunidade. E que ela é a causa da sua perturbação. Alguns, sem o preparo adequado, querem trabalhar no passe e na desobsessão. Olha, eu fiquei sabendo que aqui tem reunião de desobsessão, eu queria ser médium lá na desobsessão. Porque eu recebo espírito, eu estou vendo o espírito todo dia. Eu também vejo espírito todo dia, e nem por isso... Todos vocês veem espírito todo dia. Não vê? Quem aqui vê espírito todo dia? Isso, exatamente, né? Exatamente. Então a gente vê um espírito encarnado. Todos nós vemos um espírito. Então não é o problema. Esse não é o problema. Bom, qual é o diagnóstico? Pode ser uma influenciação que depois passa, um determinado momento ele está mais propenso a receber essa influência dos espíritos. Pode ser um chamamento. Olha, o despertador tocou, chegou a hora de você começar a compreender aquilo que é a doutrina espírita, ou é a sua oportunidade de ser útil. Uma aflorada mediunidade, ou pode ser também um caso de obsessão. Em quantas e quantas situações a mediunidade não aparece
pela obsessão, pelas portas da obsessão, né? E como lidar com esse tipo de situação? Bom, jamais prometeu indicar para trabalhos como médium no centro espírita. Então, não é o momento de levar ele para a mesa de trabalhos da mediúnica, né? Nunca convidar para conhecer as reuniões mediúnicas. Então, vem aqui, pelo menos. Eu queria... Tem uma pergunta? Pera aí. Eu tenho que pegar a pergunta, porque senão... Também pode ser uma condição física, no caso de mulher grávida. Também tem caso de passar por um período de a mediunidade aflora. Qualquer alteração psíquica, né, pode dar a impressão de que seja mediunidade, sem que necessariamente o seja. Tem as manifestações anímicas, né? Que é o espírito da própria pessoa, que também é um outro campo da mediunidade, o animismo, mas isso é da competência da área do estudo da mediunidade. Eu não vou entrar na área do Silvio. Se bem que a gente está trabalhando junto. Nós vamos fazer um encontro lá em São José do Rio Preto, da parte de atendimento espiritual e mediunidade. Vai ser 2 dias, vai ser em novembro. Porque as nossas áreas são muito comuns, né? Então, em algumas vezes, a gente precisa trabalhar. Pode ser uma série de coisas que necessariamente não indicam que a pessoa seja colocada imediatamente para o trabalho. O que ele precisa, na verdade? Indicar assistência espiritual e o estudo, deixando a prática da mediunidade para mais tarde. Vamos encaminhar ele para o passe, seja qual for o tipo de passe que a casa realiza. A gente sabe que cada casa realiza a sua experiência de passe, não vamos entrar no mérito da técnica, mas sim da proposta, do propósito do passe espiritual, como uma fluidoterapia, né? Ele deve ser encaminhado para esse tipo de tratamento e deve ser encaminhado também para o estudo, porque com o tratamento da fluidoterapia, mas o tratamento do estudo, ele vai reunir em algum tempo condição para poder compreender melhor essa sua mediunidade, se continuar, porque pode ser que no tratamento da fluidoterapia tudo desapareça. E ele não tenha mais necessidade de trabalhar essa mediunidade mais ostensiva, né? Mas com a compreensão também dos princípios da doutrina espírita, dos postulados e até da própria mediunidade, ele vai ter mais maturidade, vai ter condição de realizar essa tarefa com segurança no futuro. E um caso também muito comum é esse, né? Desencarne de entes queridos. Está inconformado pela perda. A pessoa chega lá, não me conformo, meu filho. Principalmente quando é mãe para filho, né? É muito triste esse tipo de situação. Porque parece que quebra uma ordem natural, onde as mães, os pais devem sempre desencarnar antes dos filhos, né? Mas acontece, e as pessoas chegam lá em desespero, ou alguém da família que se suicidou. A primeira coisa bom, eu vou falar na outra parte. Anseia por receber notícias do desencarnado. Ou seja, às vezes a pessoa vai lá esperando uma psicografia. Uma psicografia. Chega no centro espírita e, por estar inconformado por essa chamada perda, ele quer receber uma notícia, quer receber uma informação. Como lidar com esse tipo de caso? Primeiro, jamais prometer mensagem mediúnica. Porque, conforme dizia o Chico, o telefone toca de lá para cá, né? Mesmo que a gente conheça, eu acho meio arriscado a gente pegar e indicar, olha, tal casa faz psicografia se a sua não fizer. Porque a gente não sabe se o desencarnado está em condição de se comunicar. E de mais a mais, olha que interessante, né? Quando a gente ama alguém, a gente esquece. A gente esquece quem ama? Então, quem nos ama também nos esquece. Então, esteja onde estiver, a pessoa está ligada a ela pelo pensamento. A prece, né, o sentimento de amor, tudo isso são ligações muito mais poderosas do que o simples recebimento da psicografia, que só vai atestar que a vida prossegue além da morte. Isso a gente já sabe. Isso a pessoa também pode saber, né? Poderá dizer que em diversas oportunidades ela pode ser levada na hora do sono ao contato com essa pessoa desencarnada querida, e a pessoa desencarnada querida, desde que tenha condição, poderá vir visitá-la. Que na realidade o que as pessoas que nós amamos, que desencarnaram e esperam de nós, é que nós continuemos, né, a ser-lhes úteis
a lhes amar-lhes como as amavas quando elas estavam aqui encarnadas conosco. Eu assisti, ainda essa semana, um vídeo que eu não tinha visto ainda, que é de uma corrida, que eu não me lembro onde aconteceu, mas quem estava mostrando era o Mário Sérgio Cortella, né? Que tinham 2 corredores maratonistas. Eles já estavam próximo da linha de chegada. Só que o que estava na frente, ele estava tão tranquilo de estar na frente, que ele pegou e relaxou. E o que estava em segundo veio alcançando ele. Quando faltavam poucos metros para chegar na linha de chegada, aquele que estava em segundo encostou no que estava em primeiro. E aí o que ele fez? Ele ficou atrás e empurrou o outro, avisou o outro que ele estava atrás, o outro para frente, que o direito da vitória era do outro, e não dele. E aí algumas pessoas falam, mas como? É uma competição, é uma corrida. Imagina, olha que coisa, né? É que nem aquele caso lá do Rodrigo Caio, que acusou a falta, que acusou que não tinha havido falta lá do outro jogador no goleiro. Mas esse caso é significativo porque era um momento de vitória de uma maratona. Né? Eu que estou correndo de vez em quando, eu sei que 42 quilômetros não é para qualquer um, não. É para quem tem pique, né? Eu, para fazer 10 quilômetros, fico às vezes com a goela complicado, 10 quilômetros já dá um cansacinho, imagina 42 quilômetros. Então, ele pegou e avisou a pessoa, e a pessoa pegou e chegou na frente. Foram entrevistar ele, porque que ele tinha feito aquilo, afinal de contas a vitória estava na mão dele. Ele falou, fiz o quê? Eu não fiz nada. O direito da vitória era do outro, ele só não venceu porque ele tinha ficado desatento um momento, mas ele é o merecedor da vitória. Como é que eu ia, no pódio, olhar para a pessoa do meu lado e saber que eu venci porque eu passei a perna nele? E mais ainda, o que eu ia falar para minha mãe? Olha que interessante, né? Quando a gente faz alguma coisa errada, a gente pensa, o que a minha mãe ia achar disso? E ele pensou nisso. O que eu falaria para minha mãe? Então, tudo aquilo, o Mário Sérgio Cortella diz, tudo aquilo que a gente achar que não teria como falar para a mãe, é melhor não fazer. O que a minha mãe ia achar disso? Né? Acho que isso serve para várias medidas na nossa vida. Mas por que eu toquei em mãe? Porque nesse caso, vamos dizer que alguém tenha uma mãe desencarnada, o amor não se acabou. Como de um pai também, né? Meu pai desencarnou já, não acaba. E aí você pensa, o que esse fulano que eu amo gostaria de receber de mim? Gostaria de receber de mim carinho, preces, gratidão, reconhecimento. Então nós sempre estaremos ligados, independente de qualquer situação. Conversar sobre a imortalidade do espírito e o reencontro entre os que se amam. Isso gera alívio. Gera alívio. Né? Um dia a gente vai se reencontrar. Nós não nos perdemos, só foi uma viagem. Está separado e um dia a gente se encontra. Fala sobre a bondade do Pai, que acolhe todos os filhos de acordo com a necessidade. E pegar os dados para as vibrações, isso é muito importante também, não é? Pegar os dados desencarnados para poder colocar lá para as vibrações. Tem o que quer resolver o problema dos outros. Aí eu coloquei aqui essa antena parabólica, acho que nem existe mais hoje em dia com essa antena digital, né? Mas eu não encontrei outro modelo maior, porque a antena parabólica estava tudo. Ou esponja, né, que absorve tudo. Então a pessoa chega lá no centro espírita, na seguinte situação, tentando solução para uma situação de desequilíbrio na família. É um filho que bebe, ou um marido alcoólatra, ou um irmão desequilibrado, ou um cunhado, enfim, alguém da família lá está passando por um problema e esse problema está incomodando a ela, porque se não estivesse incomodando a ela, ela não iria. Então vai pedir lá no centro ajuda para outra pessoa. E acham que pode se tratar no lugar do outro. Né? Então eu venho aqui para poder me tratar e no meu tratamento ele vai ser tratado. Bom, ajuda indireta através de vibrações e conforme a necessidade da reunião mediúnica. A gente pode pegar, né,
anotar o nome da pessoa, fazer um papelzinho para fazer vibrações e, dependendo do caso, encaminhar para a reunião mediúnica. Mas tentar o possível para que a própria pessoa procure apoio na casa espírita. Porque é muito difícil a espiritualidade provocar uma mudança em quem não quer mudar. Por mais amor, por mais vontade de auxiliar um terceiro que qualquer pessoa tenha, esse tratamento à distância só vai fazer efeito se aquela outra pessoa em algum momento se fizer merecedor. Na realidade, o benefício maior vai ser para a pessoa que foi lá buscar essa ajuda. Por quê? De uma certa forma, ela vai ser consolada, ela vai adquirir um certo equilíbrio, e aí, aquele problemão deixa de ter a dimensão que tinha. E o portador de doença orgânica, né? Alguns acham que o centro espírita propiciará a cura do corpo. Muitos abandonam o tratamento médico. Então o centro espírita ele pode auxiliar pelo passe, ele pode auxiliar pelas vibrações, ele pode auxiliar, né, nessa mudança de situação fluídica que gera um certo alívio às pessoas. Mas não deve jamais abandonar o tratamento médico, né? As pessoas ressaltar que é preciso buscar e manter o tratamento médico. Informar que a nossa postura positiva diante da vida auxilia o equilíbrio do corpo físico, né? Quer dizer, já falamos aqui, o tratamento espiritual não dispensa o tratamento médico. E a postura positiva, ele auxilia no equilíbrio físico. E aí a espiritualidade ajuda-te que o céu te ajudará. É a palavra de Jesus, não é? Então, quando a gente procura se ajudar, ele vai conseguir encontrar os recursos na casa espírita para poder obter o alívio para a dor que muitas vezes traz. E demonstrar como os ensinamentos da doutrina espírita podem nos ajudar a sermos mais saudáveis. Ao portador de doença grave, não é? Aí chega a pessoa que tem uma doença grave, uma doença terminal, uma doença onde a medicina já diagnosticou que não há nenhum tipo de possibilidade. Nesse caso, Jesus, o médico divino, deve ser invocado, a pessoa deve entregar a Jesus, porque só por Jesus mesmo, para que a pessoa possa, às vezes, suportar mais aquele tempinho de existência terrena que ele tem, não é? Conforme foi feita a pergunta aqui, estimular a pessoa a esta verdade que é a sobrevivência da alma à morte do corpo físico. A vida não termina. Esse conhecimento, esse entendimento, mesmo que num caso de doença grave, mesmo que a pessoa não tenha tido nenhum contato com a doutrina espírita, pode ajudar e muito a pessoa na hora do desligamento, porque ela poderá, com esse tipo de informação, obter uma possibilidade de lucidez muito mais rápida do que a maioria das pessoas teria nesse tipo de caso, né? E a lucidez é muito importante. Deus, ele está presente sempre na vida de todas as pessoas, né? E orar sempre, confiar em Jesus, né? Tem Jesus, o divino amigo que sempre nos possibilita o socorro, sempre nos possibilita o amparo, sempre nos traz o bem e o amor acima de todas as coisas. Nos lembra uma história de confiança, né? Que tinha um garoto dentro de um avião. Alguns já conhecem essa história. E aí entrou uma senhora e sentou ao lado do garoto, e o garoto estava ali brincando com um videogame, aqueles videogames manuais. E o avião pega, decola, e o menino continua brincando. Depois de algum tempo,
O avião passa por uma terrível turbulência, começa a sacudir do lado, começa a sacudir do outro. Eu não sei se já passaram por uma turbulência muito grave. Até as máscaras caíram do teto, as pessoas gritaram, se desesperaram, se apavoraram. Parecia aquela cena do Chico Xavier e Emmanuel. E todo mundo desesperado, inclusive a mulher, e o menino ali jogando o videogame. O avião retoma o curso normal, ganha o seu equilíbrio, prossegue no voo, e aí a mulher fica impressionada, porque o menino continuava ali serenamente, tranquilamente, jogando o videogame dele. E ela pergunta: nossa, menina, nós acabamos de passar por uma turbulência terrível, uma turbulência grave, todos se apavoraram, todos gritaram, e você continua aí tranquilo, jogando videogame, você não sabe o que aconteceu, não? Aí ele pegou, olhou para ela, deu uma gargalhada daquelas que só as almas evoluídas são capazes de dar, não é? Liga não, moça. Meu pai é o piloto. Então, em todas as dificuldades da vida, lembra as pessoas que o pai está no comando, o pai é o piloto. Em toda lágrima escorrida, em todo momento de dor, o pai está no comando. Quando a enfermidade bater no corpo e a pessoa não tiver condição de se movimentar, o pai está no comando. Ainda que faltem os recursos de dinheiro necessário para a pessoa viver, ainda que tenha incompreensão de filhos, ainda que os relacionamentos conjugais estejam desequilibrados e tudo na vida apresentar um panorama cinzento, o pai está no comando. Porque Deus é bom. E porque Deus é bom, Deus é justo. Pelo menos disso vocês não vão esquecer. O Espírito de verdade vem nos recomendar. Trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre a obra acabada. O Espírito de Verdade, Paris, 1862. Aqui estão os nossos contatos da nossa USE, né? O meu e-mail pessoal é esse aqui. Quem quiser anotar o e-mail, me manda pedindo esse material que eu mando para vocês, tá? Eu mando para vocês. E aqui o telefone nosso lá em Santana, pode falar com a nossa secretária Silene, que ela encaminha para o nosso departamento qualquer tipo de demanda que vocês tenham. Eu agradeço muito estar aqui. Uma pergunta? Ah, tá. Ah, você quer que... Ó, tem mais alguns minutos, podemos abrir para as perguntas, né? Pode, Valentim? Cadê o Valentim? Nós temos aqui, pelos meus cálculos, mais 15 minutinhos para 6. Aí, se alguém quiser fazer alguma pergunta, podemos fazer sim, antes da gente dar por encerrado. Trocar o microfone. Vamos lá. Amigo, no caso de um atendimento fraterno, a pessoa que precisa ser atendida e chegar no momento exato, ela trava. Nós devemos forçar um diálogo com ela ou respeitamos o silêncio dela? Olha, em toda situação a gente deve sempre respeitar a pessoa. Se a pessoa chega à nossa frente e ela não consegue falar absolutamente nada, procuremos envolver ela com muito carinho, com muito amor, nos colocarmos numa posição solidária e deixar que ela, numa outra oportunidade, quando tiver mais segurança, possa retornar e relatar, né, o seu drama, a sua necessidade, o seu problema. Podemos sempre dizer o seguinte, aquilo que eu acabei de falar, né? Confie em Deus, ore, coloque, né, o nome seu ou das pessoas da sua família na urna de vibração para que elas possam receber a oração. Podemos orientar também que faça o evangelho no lar, independente da pessoa falar qualquer pessoa, e dispensar a pessoa para que ela volte mais segura numa outra oportunidade. Não se deve forçar ninguém a falar, porque aí a gente já perde aquela condição de vínculo, de relacionamento de confiança. Tá? Mais alguém tem? Oi? Ela tem uma pergunta? Então tá bom, pode ir.
Estamos aqui para, se eu souber responder, eu respondo. Se eu não souber, a gente vai procurar descobrir e traz. Essa dúvida, numa reunião normal, tipo de quinta-feira lá no nosso centro, a gente tem reunião assim normal, uma palestra e depois o passe, né? Então, se uma pessoa manifesta, se um espírito manifesta, começa a passar mal, não é dia de doutrinação, nada. O que faz? Peraí, mas a pessoa é trabalhador ou é atendido? É uma pessoa, é visitante, é atendido. É visitante, não é? É. Olha, o visitante ele deve primeiro ser retirado ali com muito cuidado pelas pessoas trabalhadoras da casa, ser conduzido a uma sala auxiliar, tudo mais, e receber um tratamento de passe, só isso. Anote o nome dela, tudo para encaminhar para a vibração, para a reunião lá de desobsessão, mas deve-se evitar realizar reunião de desobsessão quando não é o dia próprio. Não é o dia, e principalmente a pessoa que não tem o conhecimento da doutrina espírita não tem condição de ser orientada, esclarecida diretamente. Por mais mediunidade que ela tenha, ela não está preparada ali, fluidicamente, para poder receber esse tratamento da desobsessão direta. Então, ela deve ser acalmada pelos passes, pela água fluidificada, pelo amparo das pessoas, até que ela esteja tranquila e retorne lá para o atendimento. Então, vai para uma outra salinha para... Isso, ali é um grupo de trabalhadores, pode ministrar o passe nela e depois, quando ela estiver mais tranquila, Alguém vai voltar. ajudar ali, dar assistência para ela. Exatamente. Esse atendimento, né, ele pode ser feito de uma maneira reservada, até para não, vamos dizer assim, para que as outras pessoas que estão ali não achem uma coisa muito estranha, não fiquem, né, desviem um pouco a atenção, porque se você está numa reunião, por exemplo, de reunião pública, alguém passa mal e alguém vai atender ali na hora, o que acontece? Acabou a reunião pública, todas as pessoas vão ficar com a atenção focada naquela pessoa que está passando por esse tipo de situação naquele momento. Por isso que ela deve ser, né, tirada dali com muita tranquilidade, sem nenhum alarde, e levada para um outro local onde ela possa receber um tratamento um pouco mais direto. Fala no microfone para poder pegar lá. Pode ser qualquer trabalhador da casa que tenha preparação para o passe, que tenha ali, né, vamos dizer assim, uma tarefa, ela pode auxiliar sem problema nenhum. Inclusive essas pessoas que estão lá no atendimento fraterno, né, elas podem, sem nenhum tipo de problema, auxiliar nesse tipo de situação, que não é uma situação corriqueira. É uma exceção, é esporádico, acontece de vez em quando. Então, numa situação esporádica, o auxílio, o tratamento, também deve ser esporádico, não é? A gente deve sempre tratar as situações de emergência com a medida de emergência que se fizer necessária naquela hora. E toda casa espírita tem essa preparação. Sempre vai ter algumas pessoas ali que estão aptas a realizar esse tipo de atendimento, sem que com isso torne esse atendimento uma reunião de desobsessão, que é uma outra coisa, né? É um outro momento. Mais alguém? Então, ou tudo foi muito esclarecido, ou ninguém entendeu nada, ou vocês estão com medo de perguntar, estão com medo do microfone. Vocês estão com medo de que ser reprovado? Não, já foram aprovados, já fiz a prova, já passaram, já não vão mais entrar lá na observação da USE estadual. Então, meus queridos, foi uma grande alegria estar aqui com vocês, nessa cidade querida, nessa terra de Caibá, nesse lugar que nos traz uma emoção muito grande vir aqui. Espero ter conseguido passar um pouquinho daquilo que a gente tem estudado, das melhores práticas do atendimento fraterno que nós recolhemos na USE. Isso não é experiência de uma pessoa só, é a experiência do Estado de São Paulo, é a experiência que vem do Brasil em termos de atendimento fraterno, não é? E a doutrina espírita é uma só. Por isso, para que a gente possa terminar este nosso seminário com muita alegria, eu peço que vocês sorriam, porque o seminário acabou, tá bom?
O Valentim só vai finalizar o evento. Antes, nesse sábado, então, o que fecharia, nós daqui a pouquinho teremos uma palestra aqui com o médico e vereador de Ribeirão Preto, Marcos Papa, que ele vai trazer o tema Luz nas Circunstâncias. O mesmo Marcos Papa também vai estar amanhã de manhã no nosso lar, falando sobre Maria e a mensagem da transformação. Então, agradecendo ao Uzi, ao Mauro, pelo excelente trabalho de hoje e convidando o Valentim para terminar. Então, nós queremos também, em nome da Uzi, União das Sociedades Espíritas de Matão, o nosso agradecimento ao Mauro, nosso agradecimento à presença de todos, aos companheiros de Matão, de outras cidades, de Dobrada, tá? Que questão. Tem alguma outra cidade? Borborema, prestigiando nosso. Muito obrigado, tá? E lembrar a todos que a próxima atividade da USE é a Semana Chico Xavier. A Semana Chico Xavier vai ocorrer do dia 25 de junho ao dia 4 de julho. No dia 25 de junho, domingo, às 20 horas, lá no Centro Espírita Allan Kardec, a abertura com o André Luiz Rosa. Na terça-feira, dia 27, no Centro Espírita O Clarim, o André Luiz Bordini. Na sexta-feira, dia 30, na Câmara Municipal, tem a sessão solene em homenagem ao Chico Xavier, e o palestrante do dia 30 vai ser o Dr. Eliseu Florentino da Mota Júnior. Então, o Dr. Eliseu estará na sessão solene. Aí, no dia 1º de julho, no sábado, aqui na comunidade, o Felipe Salomão, de Franca. No domingo de manhã, dia 2, lá no nosso lar, o Américo Sucena. E encerrando, dia 4, no Bezerra de Menezes, a Mara Sucena. Então, nós vamos divulgar amplamente através da página do Facebook da USE, da página do site da USE e também através de folhetos aí essas atividades. O Mauro continua, né, o trabalho dele. Hoje à noite, às 20 horas, ele também fala lá na União Espírita de Tabatinga, e amanhã, às 9 horas, no Portal da Luz, na cidade de Araraquara. Então, lá ele vai falar a palestra Vencendo as Aflições. Então, nós vamos... Não tem uma lista de presença não, né, para me levar para estadual, para ver quantas pessoas a cidade tem? Então, estou falando do Valentim aqui, como esse trabalho é um trabalho da USE estadual, junto com a USE de Matão, com certeza a gente vai divulgar esse nosso evento no Dirigente Espírita, não é? Aí depois, se a gente puder fazer uma foto aqui com os participantes, para a gente mandar para lá, eu agradeço se a gente conseguisse reunir as pessoas que estão aqui de uma maneira organizada, para a gente tirar uma foto e mandar lá para o dirigente, tá bom? Então, você aguarda mais um minutinho, por favor, depois. Mas vou fazer uma prece para a gente encerrar o nosso trabalho, trazendo até a nossa mente a figura meiga, querida, amorável do nosso Mestre Jesus, para agradecermos por essa oportunidade feliz, bendita, que tivemos nessa tarde de sábado, nessa casa abençoada de oração, e recebermos essas orientações edificantes, importantes, que nos auxilia no trabalho de acolher, de orientar e de esclarecer aqueles que buscam as nossas casas espíritas. Que esses ensinamentos agora, incorporados à nossa bagagem espiritual, possam fazer parte do nosso dia a dia, da nossa vida cotidiana, aumentando ainda mais em nós o desejo de nos colocarmos à disposição do trabalho, do atendimento fraterno. Assim, agradecidos mais uma vez pela oportunidade, encerramos as atividades da tarde de hoje. Que assim seja.